Vamos lá, família? Tô de volta, beleza? Vamos aí continuar com nossa aulinha de funções, beleza? Nossa aulinha aí, continuidade, vai ser de função inversa e função composta, beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos nos achar aí, beleza? No arquivo. Cheguei aqui o somzinho que tava de fundo. Função inversa, função composta e tipos de funções também, né? Pronto, aqui foi nosso último pedaço, nosso último estágio. Vamos lá, tipos de funções. Vamos entender o que é a função injetora, sobrejetora, bijetora, tudo mais. Vamos lá. Pessoal, seguinte, função injetora, bijetora, sobrejetora. Como vai suceder isso? A função injetora é o seguinte, uma função y igual a f de x é injetora quando elementos distintos do seu domínio possuem imagens distintas. Deixa eu só chegar um pouquinho a escrivaninha para cá. Pronto. Como assim? Elementos distintos do seu domínio vão possuir imagens distintas. Nós temos aqui, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, né? Tem um x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Quando chegar na imagem, eu vou ter valores totalmente diferentes aqui para cada um, certo? Porque pode chegar em algum momento que, de repente, um valor em x ou dois valores em x gerar apenas um valor em y. Assim, você pode me passar um exemplo do que isso, quando isso pode acontecer? Vamos dizer que se eu tivesse f de x igual a 3x ao quadrado, por exemplo, e eu jogasse aí para a gente calcular o f de menos 2 e o f de 2, ia ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado, certo? E 3 vezes 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Vai ficar 3 vezes 4 e aqui também vai ficar 2 ao quadrado também é 4. 3 vezes 4, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. E 3 vezes 4, né, é 12. Nós temos aí para o x igual a menos 2e, também x igual a 2, o valor 12, certo? Então acaba que, se eu tivesse que escrever isso dentro de análise de uma função, eu teria, sei lá, menos 2, 0 e 2. Aqui eu teria 10, 12, 15. O que ia acontecer? Que para o menos 2 eu teria 12 e para o 2 também. E isso não pode acontecer numa função injetora, beleza? Uma função injetora eu preciso ter aquela situação, né? Cada macaco no seu galho e tal. Eu preciso ter para cada valor um outro valor separadamente. Safo. Agora, quando eu tiver uma função sobrejetora, é aquela cujo conjunto imagem é igual ao conjunto contradomínio. Ou seja, a imagem é semelhante ao contradomínio. Assis, me explica isso. Eu tive aqui a análise das minhas funções, né? De A em B. A minha função é f aí. Observa que aqui, ó, eu tenho dois valores que dão em 1. Tem problema? Não tem problema, porque só tem problema na função injetora. Essa é sobrejetora. E na sobrejetora, o que não pode acontecer? Não sobra nenhum valor. Não sobra nada. Então, função sobrejetora, não sobra nada. Beleza? Vamos entender por que não sobra nada. Eu não tenho aqui, esse cara não é o meu y, e o contradomínio não seria o, sei lá, A, B e C aqui? Pronto, A, B e C. O meu conjunto imagem não seria os caras que receberiam a flecha? Quem recebeu a flecha? A, B e C também. Por isso que nós falamos que o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Aqui, igualzinho os dois. Safo? Então, isso é sobrejetora. E o que é a minha função bijetora? A minha função bijetora é simples, é as duas ao mesmo tempo. Uma função é dita bijetora quando ao mesmo tempo ela vai ser injetora e sobrejetora. Eu posso ir além e falar para vocês que para que ela seja bijetora, ela deve ser o seguinte, injetora mais sobrejetora. Eu posso escrever isso aqui com uma formulazinha, né? Então, sempre que ele pedir algo sobre bijetora, você precisa analisar que vai ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos ver se ela vai ser injetora.
Assis, o que é injetora? Eu preciso ter cada x para cada y separado. Não pode bater duas flechas no mesmo lugar. E isso está acontecendo, né? Eu tenho aqui ó, o primeiro para o primeiro, um segundo para outro e o terceiro para outro que não pega nos outros dois. Então pronto, todo mundo sozinho, né? E para ser sobreinjetora, eu não posso sobrar ninguém aqui. E realmente não sobra ninguém. Safo, então aqui não sobra ninguém. Se não sobra, eu posso afirmar que o contradomínio é igual à imagem. Então realmente, né, acabou sendo injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Logo, ela é bijetora. Houve uma questão da ESA que foi cobrado isso, tá? Acho que no ano de 2017, se eu não me engano, 2016. Que ele pedia, para que seja bijetora, quais são as condições? Aí falava várias condições, tipo, ao mesmo tempo que eu fosse injetora, não seria sobreinjetora. Ao mesmo tempo que eu fosse sobreinjetora, não seria injetora. Ou teria que ser, sei lá, injetora crescente. Coisas desse tipo. E aí, em uma das alternativas, estava falando assim, para que fosse bijetora, deveria ser injetora e sobreinjetora. Algo nesse contexto, tá? Eu não lembro exatamente quais eram as palavras. E aí nós tínhamos nosso gabarito. Contexto que afirmava que era injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Então toda vez que você lembrar, pô, bijetora, bi tem sentido de dois, então é os dois ao mesmo tempo e matou a questão, irmão. Beleza? Vamos seguindo então. O que é uma função crescente? Se o x e o x mais 1, eu tenho dois valores aí no domínio, x mais 1 é maior, não é isso? Então eu teria isso aqui, ó, uma função x e esse cara é o x mais 1. Cresceu, não é isso? Conforme o meu x cresceria, o meu y também cresceria. Ó, temos aqui um y e vamos dizer que aqui seja um outro y, certo? Y'. E o y' também é maior, certo? Agora quando for decrescente. Quando for decrescente, a ideia vai ser a mesma. Só que ó, aqui é o meu x, aqui é o x mais 1. O que vai acontecer? Ao invés de eu crescer, vai decrescer. Então eu tenho aqui o valor do y e aqui vai ser o valor do y', certo? Então agora o y' é menor que y. Essa é a ideia de decrescente. Quando eu tenho x mais 1 maior que x, x mais 1 maior que x. Só que para que o x mais 1 seja maior que x e ela seja crescente, a imagem do x mais 1 tem que ser maior que a imagem do x. Para que ela seja decrescente, a imagem do x mais 1 tem que ser menor que a imagem do x. Safo? Quando vai acontecer de eu ter uma função constante, Assis? Me explica isso aí. Bem tranquilinha. Uma função constante. Algo constante é quando é como se fosse repetitivo, né, cara? Sempre a mesma coisa. Uma função constante é sempre quando vai ter a mesma imagem. Vamos dizer que aqui seja um valor k. Uma função constante vai ter isso aqui, ó, y igual a k sempre, independente de qual será o valor do x, né? x1, x2, 2019, não interessa. Sempre vai ser igual a k, o nosso valor da imagem. Isso aqui não cai tanto, tá? Mas a gente sempre precisa relembrar. Agora, função composta. Sejam f de a em b. O que é isso, Cis? O f está aqui, ó, saindo de a e indo para b, aqui dentro. Esquece a c ainda, né? É o que está cobrindo aí. Esquece esse cara aqui. Então, tem aí. Isso aí é minha função. Vamos dizer que o resto não exista. Isso aí é minha função f. Tá aí. Agora, e g, que é uma função que sai de c e vai para d. Ó, c aqui, ó. C seria esse pedaço inteiro, né? Inclusive o azul. E vai para D. Pronto. Então, sejam essas duas aí, f e g funções. E os conjuntos B está contido em C, né? Isso já está escrito aqui, certo? Define-se a função composta de f por g, sendo GOF de A até D. Assis, me embolou. Me explica, por favor. Eu tenho aqui
f que sai para g, não é isso? Na imagem da minha f, percebe que a imagem de f acaba sendo o domínio de g. A imagem de f é o domínio da g, certo? Eu posso afirmar isso. E quando eu puder afirmar isso, eu posso aplicar a minha função composta. Se ao invés de eu passar por esses conjuntos do meio, eu quiser passar de forma direta, eu consigo, né, Assis? Eu consigo. É só eu fazer do A, que é do primeiro domínio da f, e ir direto para a imagem da g. Como vai ficar isso em termos de cálculo e de forma literal? Então, eu posso escrever esse GOF, que é nós escrevermos a função composta nessa notação. O g, lembra que é g de x? Só que aqui agora não é x, não é isso? O domínio da minha função g, ela vai sair da imagem do f. E a imagem do f representa f de x. Então, quando eu escrevo GOF, G-O-F, eu posso escrever também G de f de x. O f de x está no lugar do x, né? Dentro da g. Beleza? Assis, eu acho que eu entendi. Me explica como vai funcionar isso na prática. Nós temos aqui um exemplo. Vamos dizer que a gente tenha uma função f de x é igual a 2x mais 1 e g de x é igual a 5x mais 3. Eu quero determinar o GOF, ou seja, o g de f de x. Vamos lá. Então, vamos descobrir o g de f de x. O que nós sabemos? Nós sabemos que agora, no lugar do x, da g de x, eu tenho um f, não é isso? Então, aqui agora, onde eu tinha o x, eu vou colocar o f de x, beleza? Então, como vai ficar isso, Assis? Eu tenho a minha função g, que é 5x mais 3. Então, agora vai ficar 5 vezes o novo x, que é f de x, mais 3. Segue a função normal. Então, vai ficar 5 vezes... O f de x não tem um valor também, que é 2x mais 1? Então, pronto, substituir. Mais 3. Aplico a minha distributiva aqui. Então, vai ficar 5 vezes 2x, vai ficar 10x. Mais 5 vezes 1, 5. Mais 3. Então, isso aí vai dar 5x. 5 mais 3 vai ficar 8. 5 não, né? Perdão, gente, perdão. 10x. Vai ficar, então, 10x mais 5 mais 3, 8. Com isso, eu posso falar que a minha GOF, ou a minha g de f de x, é igual a 10x mais 8. Beleza? Assis, tem como de repente ele pedir algo um pouco diferente? Então tá aí, ó. Tem como, por exemplo, se ele pedir a fog, como seria a fog? Seria trocado. Ao invés dele pedir de um jeito, ele pede desse jeito. Então isso aqui ficaria a f com a g de x dentro, né? Agora a situação é invertida. O que vai acontecer? Eu vou mostrar para você que não vai dar inversa, nem nada disso, não. O meu x agora, dentro da f, é o g, não é isso? Só que vocês lembram quem é a minha função f? A função f é 2x mais 1. Então a gente tem agora que a f de g de x é igual a 2x mais 1. Quem é o x agora? O x agora é o g de x. Isso, mais 1. Só que o g de x tem um valor, né? O g de x é 5x mais 3. Então vai ficar 5x mais 3 aqui dentro. Isso, mais 1. Fazendo distributiva, eu tenho então 5 vezes 2x, perdão, 2 vezes 5x vai dar 10x também. E 2 vezes 3 vai dar 6, mais 1. Então temos aí que a nossa f de g de x é igual a 10x mais 6 mais 1, 7. Então, um deu 10x mais 8 e outro deu 10x mais 7. Assis, tem alguma coisa a ver aí, por ser um valor a menos, tal, né?
um ser 7 e outro ser 8, só essa diferença? Não. Acabou sendo valores aí bem semelhantes, mas não os mesmos, beleza? Provei para vocês que deu diferente. Safo? Bem, vamos lá agora falar sobre função inversa. Como vai funcionar a função inversa? Pessoal, dada uma função f de a em b, ou seja, eu saio do primeiro cara para o segundo, né? Formei a minha função. Tá aí, ó, bonitinha. Pronto. Aí, então, e isso, o f vai ser bijetora. Sempre quando eu precisar aplicar uma função inversa, ela terá que ser bijetora. Vamos precisar testar isso sempre? Não. Então, define-se a função inversa, f menos 1, tá aqui, o nosso símbolo, como sendo a função de b em a. Para que eu aplique a função f, não era de a para b? Agora, para eu aplicar a função inversa, ela vai sair ao contrário. Ela é como se ela voltasse, né? Posso falar que a minha função inversa é de b em a, se a função normal é de a em b. Então eu troco. Então saio da imagem e vou para o domínio. Ou seja, eu posso afirmar que o domínio da f, ou seja, o domínio da primeira, que é o a, é a imagem da f de menos 1, que é a segunda. E a imagem da f, que é o b, vai ser o domínio da f de menos 1. Beleza? Nós podemos mostrar isso. Acabamos de mostrar. Isso é importante, tá, pessoal? A gente percebe que isso aqui está escrito aqui, ó. Tá vendo? A imagem da f de x está aqui, ó, y. Agora a imagem da f de menos 1 é x, certo? Então nós substituímos aí. Logo é correto afirmar que para obter a função inversa, basta permutar as variáveis x e y. E é mais ou menos essa ideia que a gente vai ter, nós vamos ver depois. O domínio de f de menos 1 é igual ao conjunto imagem de f. Acabamos de falar disso, né? O domínio de f de menos 1 é igual ao conjunto imagem de f. E se o conjunto imagem de f de menos 1 é igual ao conjunto domínio de f, isso aqui já está aqui em cima, né? Nós também já falamos. Assis, me explica isso na prática? Como a gente vai conseguir encontrar uma função inversa? Vamos dizer que nós temos aí um exemplo, f de x é igual a x mais 5. Determine a função inversa dela. Como vai ser essa situação? Quando nós voltarmos ali para o gráfico, nós vamos ver que uma coisa aconteceu. Antes, o x era o x bonitinho, né, para y, e agora o y virou x na inversa. Quando eu precisar ter a minha função normal, eu tenho x e y, o que vai acontecer? Quando eu quiser encontrar a função inversa, eu vou inverter. Porque por mais que seja uma função inversa, eu vou encontrar uma função normal, certo? E aí o que acontece? Onde tem x, vira y. E onde tem y, vira x, certo? É exatamente isso que vai acontecer. Porque o domínio da f, que é x, virou a imagem da f de menos 1. E a imagem da f vai virar o domínio da f de menos 1, ou seja, a gente acaba trocando. Onde tem x coloca y e onde tem y coloca x, certo? Então o nosso bizuzinho aí para a gente encontrar a nossa inversa é o seguinte: onde tem x vai y e onde tem y vai x. Na verdade não é um bizu, né? Às vezes é teoria, só que, ficar explicando isso aqui, eu vou render horas e horas tentando explicar isso aqui. Então, irmão, onde tem x coloca y, onde tem y coloca x. Pô, Assis, mas eu não tô vendo y aqui. Numa função normal, eu sei que f de x é igual a y, certo? Então, substituo. Então, y é igual a x mais 5. Agora eu quero encontrar a inversa. Onde tem x vai ficar y e onde tem y vai ficar x. Ou seja, tirei o y, coloquei o x. E agora eu vou tirar o x e vou colocar o y. Depois de eu fazer essa troca, esse meu y que eu encontrar, que está aqui, vai representar a nossa função inversa. Ou seja,
Eu agora tenho x igual a y mais 5. Esse 5 vai para o outro lado negativo. Então vai ficar x menos 5 igual a y. Pronto, y é igual a x menos 5. Ou seja, o y não representa a função. Só que agora, como eu inverti e encontrei, eu achei minha função inversa. Então agora eu posso falar que x menos 5 é a função inversa. Ué, Assis, não é só trocar o sinal ali não, da função inversa? Claro que não, e eu vou mostrar por quê. Ó, vou pegar aqui um outro exemplo. F de x é igual a 3x mais 1, beleza? E aí eu quero encontrar a inversa. Eu sei que f de x é y, né? Igual a 3x mais 1, pronto. E aí onde tem o y, eu vou tirar o y, vou colocar o x, e onde tem x eu vou colocar o y. Então vai ficar x é igual a 3y mais 1. Para encontrar o y, que agora, nesse caso, depois que a gente troca é a função inversa, eu preciso isolar. Então esse 1 vai para o outro lado subtraindo. Isso vai ficar igual a 3y, certo? Então 3y é igual a x menos 1, só troquei de lado. Esse 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então agora eu tenho x menos 1 dividido por 3. E esse vai ser minha função inversa. X menos 1 dividido por 3. Pronto, encontrei e mostrei para vocês que não era apenas eu trocar o meu sinal. Tranquilo? Tá aí a minha função inversa de 3x mais 1. Safo? Olha só, vou falar agora sobre... Peguei uma questãozinha de função composta da SpaceX e aí eu vou mostrar ela para vocês, tá? Pra gente tá fechando. Já falei sobre função inversa, a função inversa não foge muito daquele padrão. E aí, pra gente tá fechando, eu vou pegar mais uma questãozinha de função composta para não ficar muito raso. E aí, a gente na quinta-feira eu vou postar o vídeo da resolução da lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Beleza, pessoal? Olha aí, questãozinha da SpaceX. Na função f de x igual a 3x menos 2. Então, a função é igual a 3x menos 2. Deixa eu anotar. Sabemos que f de a é igual a b menos 2. E f de b é igual a 2 de b mais a. Beleza. Vamos ver se... Depois ele pede o valor de f de a. Beleza? Bem, esse valor de f de a aí, né? A gente sabe que agora, dentro da minha função f, o x que foi substituído é f de a. Então vai ficar 3x menos 2. 3 vezes esse x agora, que é o f de a, menos 2. E esse meu f de a gente até consegue substituir, né? F de a, no lugar do x, eu vou colocar o a. Então vai ficar 3a menos 2. Então a gente substitui. Vai ficar 3f de a, que agora é 3a menos 2, menos 2 de novo. Fazendo o distributivo aqui, vai ficar 3 vezes 3, vai dar 9a, menos 3 vezes 2 vai ficar 6, menos 2. Então temos que 9a menos 8 é o meu f de a. Safo? Então se eu encontro aí o valor do a, depois é só substituir nesse 9a menos 8. Bem, vamos então substituir agora nessas duas informações que ele deu. F de a não é 3a menos 2, porque vai ficar 3 vezes o valor da lei da função, né? O x, que agora é a, então vai ficar 3 vezes a, menos 2. Isso é igual a b menos 2. Menos 2 em cada lado eu posso anular, certo? Vai ficar então 3a igual a b, logo b vai valer 3a. Pronto. b igual a 3a. Agora, nessa minha outra função, f de b igual a 2 de b mais a, eu posso substituir. Como eu sei que a função f é 3 vezes o x menos 2, agora vai ficar 3 vezes o b menos 2. E isso é igual a 2 de b mais a. Posso cortar alguém, Assis? Não posso cortar ninguém. O que a gente pode ter aí? Esse meu b que está positivo vai para o outro lado negativo, e o menos 2 que está negativo vai para o outro lado positivo. Então vai ficar 3b menos b é igual a
mais 2. 3b menos 2b, né? Vai ficar então b é igual a mais 2. Se b é igual a mais 2, sabendo que eu já tenho b igual a 3a, agora eu vou ter b igual a mais 2. Sisteminha, né? Então, b é igual a 3a e b é igual a mais 2. Certo? Então, se um é igual a outro, lá, 3a é igual a mais 2, passo o a para o outro lado subtraindo, vai ficar 3a menos a é igual a 2, então tenho que 2a é igual a 2, logo o meu a vai ser 2 dividido por 2, 1. Safo? Assiste muito rápido, para e volta o vídeo devagarzinho. Se eu achei o a igual a 1, o b seria 3 vezes 1, ou seja, 3. Mas acaba que eu nem preciso, né? Eu só preciso do a. Então aqui vai ficar 9 vezes 1 menos 8. 9 vezes 1, 9, menos 8. Então a é igual a 1. Eu acho que minha cachorra está fazendo bagunça. Pessoal, fechei. Então a é igual a 1. Nosso gabarito aí seria letra B. Bravo. Safo. Tranquilo? Partezinha aí de funções fechada. Nossa primeira videoaula através do Telegram ficou aí um pouco grande, né? Os vídeos, ao meu ponto de vista, ficou um pouco grande. Vou tentando reduzir para ficar mais dinâmico ao longo da caminhada. Pessoal, abraço. Tamo junto. Qualquer coisa nos procure, estamos aí. Beleza? Bom estudo para vocês logo após essa nossa videoaula. Façam a lista, queimem a lista, tentem matar a lista de qualquer forma possível. Abraço, galera. Tamo junto.